Deus tem falado muito ao meu coração sobre o que Ele estabeleceu como igreja. Sabe, eu não sei se vocês já se pegaram pensando sobre isso, se em algum momento vocês já refletiram sobre qual é a igreja que Jesus estabeleceu. Ou se de alguma forma você se acostumou tanto com a igreja que às vezes a gente vai frequentando ao longo da vida, que o seu parâmetro de igreja seja talvez a igreja que você participou durante a sua vida, ou que você já passou pelas experiências, e tudo aquilo que você conhece de igreja é baseado naquilo que os homens entenderam ser a igreja, ou construíram de igreja nessa terra. Não sei se você já teve a curiosidade de se apegar a essa palavra e de alguma forma perceber quais são os fundamentos que o Senhor estabelece da igreja dele. E o que nós devemos procurar ao nos inserirmos numa comunidade local. Isso é extremamente importante para nós, irmãos. Existe algo que o Senhor designou como a sua igreja. E muitas vezes nós temos negligenciado os princípios bíblicos e vivido de acordo com as tradições humanas, que muitas vezes são tão repetidas que nós achamos que são até mandamentos, mas na verdade não tem nada a ver com aquilo que foi direcionado pelo Senhor. Infelizmente, os grandes princípios que às vezes foram ditados pelo Senhor para nós, muitas vezes são os que menos incomodam a humanidade de serem negligenciados. Às vezes a gente se incomoda mais com a falta da tradição do que com a falta do princípio, porque muitas vezes a tradição ela traz conforto para nós. E o princípio, muitas vezes, ele é desconfortável. Então, às vezes, uma igreja pode ser ortodoxa quanto à forma com que ela vive a igreja bíblica, mas se ela é herege, se ela não se importa tanto com as tradições, e isso te gera um incômodo, talvez você deixe de participar dessa comunidade, porque ela é um pouco diferente da tradição que você está acostumado. Ou de alguma forma, se você está também dentro de uma comunidade onde ela é tão agradável de se viver, mas ela negligencia esses princípios bíblicos, mas você se sente tão bem ali, afinal tudo acontece da forma que você sempre espera que aconteça, você se sente mais satisfeito. E eu quero fazer uma analogia para você aqui, dentro de algo que o Senhor tem falado comigo. Suponha que você vai em uma dessas cafeterias aqui de Viseu, e passando pela sua, você senta lá e fala assim, vou comer algo hoje. Você passa naquela vitrine maravilhosa e vê uma nata, para aqueles que gostam de nata, até brilhando assim o caramelo em cima. Nem sei se é caramelo aquilo, mas é aquilo ali. Você sabe o que eu estou falando. E aí, irmãos, é um açúcar queimado, né? Vira um caramelo, eu acho. Enfim. Aí você pede, a atendente fala assim, quero essa nata aqui, ó, tá linda, fresquinha. Aí você senta na mesa e espera ela te servir. E aí aquela atendente vem para você, poucos minutos depois, se ela for ágil, e te entrega um pão torrado. E fala para você assim, não, mas esse pão é o melhor pão que você poderia comer. Você nunca comeu um pão desse. Você vai ficar satisfeito, irmãos? Na maioria das vezes não. Foi o que você pediu? Muitas vezes é isso que nós temos feito com a igreja de Cristo. Deus nos apresentou o seu pedido por meio dos mandamentos descritos nessa palavra, dizendo-nos o que Ele queria da igreja. Mas em nossa arrogância, porém, nós muitas vezes temos feito o que a gente acha que funciona melhor. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Não. Você já parou para pensar o que te faz viver em determinada congregação? Quais são os motivos que te fazem se fixar num lugar? Quando você muda, igual muitos aqui são imigrantes e mudaram de lugar, de repente você começa a visitar igrejas e procurar um lugar para você se estabelecer. Você já parou para pensar o que te faz viver a comunidade? O que você procura naquele lugar? Ou então, o que você espera de um lugar que se denomine uma igreja? Você já parou para refletir sobre isso? Talvez refletindo rapidamente, você começa a listar algumas coisas aí. Um culto excelente, ministros bem preparados, um período de louvor adequado, com volume agradável, um sermão bem comunicado, recursos como um estacionamento fácil para aqueles que vêm de carro, espaço para as crianças,
banheiros limpos, cadeiras confortáveis, tantas coisas que às vezes a gente começa a buscar dentro de um lugar que a gente vai falar assim, essa vai ser a minha casa agora. Mas depois eu poderia te pedir para refletir sobre isso também, para que você me listasse os mandamentos bíblicos descritos à igreja que o Senhor estabelece. Geralmente alguns vão dizer: amem uns aos outros como eu amo vocês, cuidem dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, façam discípulos de todas as nações, ajudem a levar os fardos uns dos outros e alguns outros. Por fim, eu poderia te perguntar: o que mais te aborrece? Uma comunidade negligenciar os itens da primeira lista ou da segunda lista? Os que são mandamentos ou aquilo que é tradição e conforto para nós? O que de fato te aborreceria mais se a igreja não tivesse? Bom, reflita sobre isso. Em Lucas 12, Jesus apresenta a parábola do mestre que atribuiu tarefas específicas aos seus servos e esperava vê-las realizadas. Ao notar que suas ordens haviam sido negligenciadas, ele puniu severamente os empregados. Como a gente pode ignorar um ato desse? Não tem como. Jesus logo virá à igreja e ele espera que a sua igreja leve os seus mandamentos a sério. Afinal, aquele que obedece é aquele que ama. Então nós precisamos compreender o que o Senhor espera de nós como igreja. Com muita frequência, a gente tem dado muito mais importância às tradições do que ao real mandamento do Senhor. Isso nos faz questionar sobre o que de fato é a igreja. Qual é o valor da igreja para Cristo? E eu posso te falar uma coisa: esse é um dos motivos da igreja perder tanto o seu valor nos dias atuais. Porque as pessoas esqueceram o que é a igreja, o que ela simboliza, o que ela significa, por que Deus a estabeleceu. Isso tem gerado cada vez mais frieza entre o corpo de Cristo. E nós hoje vamos rever algumas das instruções dadas pelo Senhor sobre a sua igreja e como viveu a primeira igreja, que é o nosso exemplo que nós devemos seguir, que viviam algo sobrenatural com o Senhor num meio tão simples. Bom, você já se perguntou por que a igreja foi instituída? Será que é para agradar homens? Ou é para agradar o Senhor? Acho que é um pouco óbvio essa pergunta, né? Mas nós vamos pensar sobre isso. O que acontece, irmãos, é que o apego às tradições fizeram com que os fariseus acreditassem que estavam obedecendo a Deus, quando de fato não estavam. Se não tomarmos cuidados, seremos igualmente culpados desse mesmo pecado. É extremamente necessário sabermos a diferença entre o que queremos e o que Deus ordena. Não que os nossos anseios sejam ruins, mas eles devem estar em segundo plano, perto da vontade do Senhor e daquilo que Ele prioriza para nós. Afinal, muitas vezes estamos tão cegos buscando aquilo que queremos, que esquecemos o que de fato precisamos, que é a comunidade dos santos estabelecidas pelo Senhor Jesus. Muitos de nós, irmãos, tomamos decisões com base naquilo que nos causará maior prazer. É assim que nós procuramos a nossa casa, o nosso carro, é assim que nós procuramos o nosso trabalho, a nossa roupa, a nossa comida e também a nossa igreja. Procuramos o que satisfaz os nossos anseios e então nos certificamos que aquilo não vai ignorar nenhum mandamento bíblico. Em essência, buscamos garantias de que Deus tolerará as nossas escolhas em detrimento daquilo que Ele deseja. Está todo mundo comigo por aí? É muito importante essa introdução para aquilo que nós vamos falar hoje. Vou tomar uma aguinha aqui. Enfim, irmãos, a boa notícia é que pela graça de Deus, alguns de nós já conseguimos ver as nossas falhas e estamos começando a priorizar os desejos do Senhor, onde o ponto de partida é a Escritura Sagrada, e não mais os nossos anseios pessoais ou as tradições criadas por homens. Já não pensamos mais no que gostaríamos de experimentar, nem perguntamos aos outros o que desejam, mas o que pensamos agora é o que trará mais satisfação a Deus. E isso precisa ser sempre um questionamento que nós devemos fazer diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo e caminhando. Dito isso, nós olharemos agora para a igreja primitiva, simples e dedicada. Seu fundamento eram coisas que mais agradavam ao Senhor.
O que atraía as pessoas era o foco nas coisas corretas. Não se pode ler, irmãos, Atos dos Apóstolos e sem chegar à seguinte conclusão: eis aí uma comunidade que eu gostaria de participar. Não tem como a gente ler e não sentir o desejo de viver essa realidade. O que aqueles irmãos faziam era único, era maravilhoso, era desejável para nós, irmãos. Era um grupo envolvente de um jeito que nada mais parecia atraente. Tratava-se de algo que o mundo nunca tinha visto. E atenção aqui, algo que o mundo precisa voltar a ver. Amém? Então nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo de número 42 agora, por favor. A palavra vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Só até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela por si só declarada já gera vida em nossos corações. Oro para que o Senhor possa me usar como um bom tradutor das Tuas Escrituras e que eu possa ser conduzido pelo Teu Espírito a edificar o corpo que é Teu, Pai. Nos conduza mais uma vez em adoração ao Senhor. Mostre-nos as nossas falhas para que possamos viver uma vida que Te agrada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês veem nesse relato aqui que nós lemos agora alguma experiência arrebatadora, alguma coisa que você olha e fala assim: uau, isso é diferentão demais. Queria viver essa experiência louca que eles viveram aqui. Tem alguma coisa aqui, irmãos? Não é simples o que eles viviam? Tem alguma coisa de sobrenatural demais no aspecto humano que você olha e fala assim: não, isso aqui a gente precisa muito de uma intervenção divina. Está vendo algum relato aqui de que algum anjo descia para adorar com eles ali diariamente, eles o viam, ou que de alguma forma quando eles se reuniam para orar ali, as cadeiras começavam a pegar fogo, as coisas começavam a mudar, eles eram elevados. Vocês estão vendo algum tipo de experiência assim nesse momento aqui? Não. Sabe por quê, irmãos? Os primeiros cristãos não buscavam estratégias para atrair o interesse das pessoas. Depois do retorno de Jesus ao Pai, eles passaram a se reunir para pedir a Deus que os guiasse e agisse por meio deles. Atos 1,14 vai falar que todos se reuniam em oração com um só propósito. É um ou outro que se reunia em oração, irmãos? Todos, com um só propósito. Irmãos, hoje às vezes para a gente se reunir para orar é um custo. Vem um gato pingado de pessoas, perto de uma comunidade tão expressiva já nessa cidade. E muitas vezes a gente quer viver o que a igreja primitiva vivia. Como, irmãos? O Senhor estabeleceu um mapa para a gente, e muitas vezes nós estamos negligenciando os passos dele, querendo fazer as coisas segundo a nossa vontade. Foi durante uma dessas reuniões de oração, irmãos, que o Espírito Santo desceu sobre eles, e assim foi inaugurada a primeira igreja, onde todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, e às orações. Eram alguns, irmãos, que se dedicavam? Todos. Você acredita mesmo que é possível alcançar alguma coisa contando apenas com o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, mesmo sabendo que tantos que partiram dessa modesta estratégia não chegaram nem perto do que essa igreja experimentou? Você acredita que esses fundamentos são essenciais para a igreja hoje?
Seja sincero com você. Você acha que se nós fizermos somente isso, você acharia essa comunidade atraente? Muitos não têm achado, irmãos. Muitas pessoas estão buscando tantas coisas, menos essas. Existe uma palavra-chave aqui que vai distinguir os esforços da igreja moderna para a igreja primitiva: dedicação. Irmãos, eu nunca vi uma geração de crentes tão negligentes, tão indiferentes. Ah, pastor, mas você é muito novo. Pode ser. Mas eu acho que só está piorando, na verdade. Porque eu ouço histórias do que acontecia atrás e eu vejo a nossa realidade hoje. Eu falo assim: Senhor, onde nós vamos chegar? O que está acontecendo com a nossa devoção, irmãos? Essa palavra está dizendo para a gente não se distrair, para a gente não amar o mundo. Mas se você olhar para as suas escolhas, tudo que você quer é ganhar o mundo. Não, pastor, a minha vida é do Senhor. Olha quanto tempo você passa com Ele então durante a semana. Não, pastor, a minha prioridade é o Senhor. Olha quanto tempo você dedica a Ele durante a semana. Não, pastor, eu vivo a igreja. Olha quanto tempo você está com a igreja durante a semana. Tem certeza? Mas depois o problema é o outro. Ou é o ambiente, ou é o lugar, ou é a terra. Irmãos, nós muitas vezes não estamos nos dedicando como deveríamos. E o reflexo disso é um corpo fraco, irrelevante. Não é isso que o Senhor espera de nós. Uma falta de compromisso tantas vezes, irmãos. É triste. A gente não faz para o homem, irmãos. Nem o nosso trabalho externo a gente faz para o homem, porque essa palavra diz que enquanto trabalhamos para o homem, devemos fazer como ao Senhor. Só que muitas vezes a gente está negligenciando isso lá fora e aqui dentro. Lá fora, muitos ainda poderiam falar assim: ah não, mas é para o homem, não conheço essa parte da palavra. Beleza, mas e para Deus então, quando é para Ele? É do mesmo jeito, se não pior. Em uma cultura tão impaciente como a nossa, irmãos, nós estamos almejando experimentar todos esses relatos bíblicos aqui, sem cumprir os princípios que eles estabeleciam. Vocês acham que nós vamos alcançar? Não vai. Vocês acham que nós vamos viver essa realidade da unidade que o Senhor espera do corpo de Cristo, se nós não mudarmos de atitude? Não vamos, irmãos. E o problema não é da instituição, o problema é do corpo, porque a instituição é só um lugar onde o corpo se reúne, mas tem a ver com pessoas. Irmãos, o grande desafio da igreja hoje não é estrutura, é devoção, dedicação, valorização. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Todo mundo reflexivo aí, não está falando só comigo essa mensagem não, né? Porque eu fui tão desconstruído com essa mensagem, irmãos. Tinha meses que eu estava gerando algo no meu coração. Meses. E eu inquieto com tantas coisas e de repente eu parei e falei: Senhor, essa semana foi uma semana que o Senhor fez com que diversos compromissos que nós tínhamos fossem desmarcados. E eu no meu coração assim, o Senhor está querendo falar algo e Ele precisa de tempo. E como Ele falou, irmãos, mesmo ainda tendo tantas coisas, o tempo que eu pude ainda ocupar com o estudo, com o ensino, com a devoção, foi um período extremamente especial para que hoje eu pudesse trazer isso para a igreja. Irmãos, é o meu papel como pastor direcionar todo este lugar para aquilo que é o centro da vontade do Senhor. Eu serei julgado por isso.
Eu serei julgado por cada palavra que sair da minha boca, por cada instrução que eu der a vocês. Por isso, o meu papel é ser fiel ao que essa palavra está nos instruindo, irmãos. Ai, pastor, mas é isso mesmo? Que mensagem desconfortável. Irmãos, quem te falou que você vir para a igreja seria confortável? Ou que ser crente era fácil? Você está no lugar errado, você está esperando isso aqui dentro. Enfim, o que acontece é que em vez da gente se dedicar a essas coisas tão essenciais, a gente está priorizando aquilo que para o Senhor é inválido. E muitas vezes o Senhor tem sido como aquele exemplo que eu dei lá no início, que pediu uma coisa e nós entregamos outra para Ele achando que era muito melhor, que funcionava muito melhor, era mais atualizada para esse momento. Só que esses primeiros cristãos não viveram isso, irmãos. Em vez deles se ocuparem com as mais diversas empreitadas, eles se dedicaram a poucas coisas e isso mudou o mundo. Isso mudou a realidade do local que eles viviam. John Wesley disse o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. O que são 100 homens perto da população mundial, irmãos? É muito pouco, né? Mas se você soubesse o que Deus pode fazer com 100 homens devotos, dedicados, amáveis, unidos, você não estaria negligenciando a sua parte. Você já seria um 99 a partir de agora. Só que muitas vezes a gente fala assim: o que Deus pode fazer com um? Comigo? Não, se eu negligenciar não vai fazer diferença. Então vamos lá, irmãos, vamos começar a palavra. No primeiro versículo de Atos capítulo 2, nós vamos ver 4 princípios elementares para a igreja de Cristo. Já falamos do ato de dedicação e do ato de unidade, onde fala que todos viviam essa realidade, todos se dedicavam. Qual que era a primeira dedicação deles, irmãos? Qual que é o primeiro... Me fugi nas palavras. Primeira coisa que eles faziam, citadas aqui: o ensino dos apóstolos. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, durante toda a vida, a maioria dos cristãos ouve que a palavra de Deus é viva e eficaz. Gente, vocês estão aqui? Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz aos pensamentos e desejos mais íntimos. Não é isso que a gente ouve falar da palavra de Deus, irmãos? Sim, é o que nós ouvimos. Mas a gente acredita nisso? Você acredita que a palavra de Deus é isso? Se de fato crêssemos que a palavra de Deus tem esse poder, o que nós faríamos, irmãos? Nós a leríamos certos de que ela tem vida em si mesma, não precisa acrescentar mais nenhuma palavra. Só que muitas vezes, ao invés de passar tempo lendo essa palavra, a gente está procurando só mensagens no YouTube, ou podcasts, ou tantas outras coisas. Se essa palavra tem vida em si mesma, por que você não começa a ler e declarar ela em voz alta na sua casa, irmãos? Está esperando que outros leiam para você o tempo todo? Cadê a sua dedicação? O que acontece, irmãos, que muitas vezes a gente está se apegando tanto às tradições, é porque nós estamos deixando de fazer a nossa parte no processo, irmãos. A gente quer pegar mastigado, ao invés de gastar tempo com a pureza da Escritura. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Se a gente se dedicasse mais tempo à leitura bíblica das Escrituras, encorajasse outras pessoas a fazerem o mesmo, nós viveríamos o que está descrito em Isaías 55, 10 e 11.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão ao que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. É por esse motivo, irmãos, que o apóstolo Paulo orienta Timóteo em sua primeira carta que se dedicasse à leitura pública das Escrituras, porque a palavra tem poder em si, ela não precisa de acréscimos. Nenhum pensamento humano ele seria capaz de chegar aos pés da pureza da palavra do Senhor, de trazer um ensinamento tão rico e eficaz quanto a Escritura Sagrada. Não, irmãos. É possível que, se dedicando mais à leitura pública das Escrituras, nós levantássemos uma geração mais apegada à palavra de Deus e menos fanática por pregadores famosos. É possível. Nossas palavras nunca chegarão aos pés, irmãos, do que a Escritura está dizendo para nós. O que as pessoas precisam ouvir para se alimentar espiritualmente não são nossas teorias ou devaneios, mas a palavra da verdade que está descrita nesse livro que é a boca de Deus para nós. Só ela se mantém imaculada neste mundo tão corrompido, irmãos, e ela é a única coisa capaz de nos limpar por completo. Você acredita realmente nisso? É por isso que Paulo também escreve ao seu filho na fé, Timóteo, em sua segunda carta: pregue a Nós já ouvimos isso aqui. Se realmente desejamos nos aproximar de Deus com mãos limpas e corações puros, irmãos, nós precisamos desenvolver mais reverência e anseio pela palavra de Deus. O ensino dos apóstolos, a sã doutrina, a palavra da verdade, viva e eficaz. Cada ensinamento aqui é útil para nós, necessário para nós. Ler essa palavra é ouvir o Senhor falando conosco. Ai, pastor, eu nunca ouvi Deus. Abre aqui que você vai começar a ouvir agora. É simples. Só que você está esperando uma voz do além começar a gritar para você, quando na verdade o Senhor já te deixou tudo o que você precisa para conhecê-lo. Irmãos, vamos acordar em nome de Jesus. Segundo ponto, a comunhão. Esse aqui é pesado, né, irmãos? Comunhão? Para quê? Para que igreja? Para quê, gente? No mundo de hoje? Não, vamos ver um culto online, tá tudo certo. Não estou afim de ver pessoas, não estou afim de me relacionar com pessoas. Povo chato, povo difícil. Eu sou crente aqui em casa, está tudo certo. Eu acredito no Senhor e isso basta. Você realmente acha que é isso que o Senhor disse, irmãos? Conforme o Espírito de Deus proferia cada vez mais poder à igreja, quanto mais poder de Deus havia na igreja, mais eles se devotavam à comunhão. Se está faltando comunhão, é porque está faltando poder de Deus na sua vida. Se você não anseia pela comunhão, é porque o Espírito Santo pode estar muito fraco aí dentro. Porque não foi para isso que o Senhor nos criou, para viver individualista. Senão Ele não tinha feito um corpo, Ele tinha feito vários. Se Ele criou um corpo, diz respeito a várias partes unidas para formarem um. Afinal, se o meu braço soltar aqui, ele vai fazer parte desse corpo? Não. Não é assim? O modo como eles se dedicavam uns aos outros, irmãos, deixava claro que Deus estava com eles. Sabe por que muitas vezes as pessoas não querem vir à igreja? Porque veem o cristão indiferente com o outro. Porque vem uma família desunida, não desejável. Porque você abre a sua boca só para falar mal da igreja. Porque tudo que você tem para dizer sobre a igreja é que ela é falha, é que ela é triste, é que ela é cruel, é que as pessoas são ruins, é que é difícil lidar com isso, com aquilo e outro. Quem vai querer ir para um lugar desse, irmãos? Talvez a gente precise lavar os nossos olhos e ver como o Senhor olha para a igreja dele. Todas as vezes que a gente atinge a igreja, nós estamos atingindo o corpo de Cristo.
Isso é sério, irmãos. O Senhor não nos criou para viver uns contra os outros, mas para viver uns pelos outros. Isso é a igreja de Jesus, irmãos. Eu não estou acrescentando uma palavra minha aqui. A igreja precisa ser uma família, e isso não é algo natural. É uma resposta de um ato sobrenatural. Afinal, a família, você já nasceu ali, você vai conviver com aquelas pessoas, é natural que você comece a amá-las e viver perto delas. Um dos motivos de eu bloquear essas cadeiras para trás, irmãos, é para que você pudesse ao menos entrar nessa comunidade e olhar para a pessoa que está ao seu lado. Como a gente vai ser uma família se você não sabe o nome da pessoa que está sentada ao seu lado? Como a gente vai viver como um, irmão, se você entra, senta no seu lugar mais distante dos outros, sai o mais rápido possível para que você não tenha que olhar no olho de ninguém? Como a gente vai viver a realidade da igreja primitiva se você não se importa em viver a comunidade? Isso não é a igreja que Jesus estabeleceu, irmãos. Olhe para um lado e para o outro, veja se você conhece essa pessoa. Você sentou do lado dela, hoje ainda mais perto. Olha como a gente vê como as famílias sentam. Lado a lado, não é? Quem está em família está pertinho, não é? A igreja, como é que está? E olha que hoje está mais perto. E o problema não é a pandemia. Não é. A igreja precisa ser conhecida pelo seu amor, irmãos. E o que nós estamos vivendo está muito distante disso. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe por que muitas vezes nós não temos sido vistos como discípulos? Que nós não amamos como Ele nos amou. Que é impossível uma pessoa que exala amor não ser reconhecida como um discípulo de Cristo. Tem cara de discípulo, tem jeito de discípulo, fala como discípulo, anda como discípulo. Amém, irmãos? Jesus afirma que nosso amor mútuo é o que atrairia as pessoas. E a gente está buscando tantas outras estratégias de evangelismo e negligenciando o caminho que o Senhor nos deu para atrair o povo. Pesado isso, né? É muito melhor você amar o seu irmão do que você pegar um cartaz e ir em praça pública dizer que Jesus Cristo é o Senhor. É muito mais importante você viver a comunidade unida como ela deve ser vivida, atraente, amorosa, do que você pegar panfletos e sair distribuindo na frente de escolas. Essa é a estratégia de Jesus. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmãos, a noção de mutualidade é mencionada mais de 100 de vezes no Novo Testamento. Amem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, exortem uns aos outros. E como você acha que você vai agradar a Deus sozinho? Como? Por que razão, irmãos, as pessoas estão achando que estão agradando a Deus, vivendo excluídas da comunhão? Por que razão? Quem te contou isso? A Bíblia não fala isso. Por que é tão difícil, irmãos, nós valorizarmos a família de fé? O que está acontecendo, irmãos? Precisamos urgentemente aprender a amar. Em 1 João 4, 7, a gente vai ouvir dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou,
também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, promessa, Deus permanece em nós. É a Escritura que está dizendo, irmãos, e o seu amor está aperfeiçoado em nós, se nos amarmos uns aos outros. Como você acha que Deus está permanecendo em você se você não consegue amar a pessoa do seu lado? Não está. Ele não volta atrás na sua palavra? Não está. Está distante. Você não vai sentir Ele perto mesmo. Você não vai ouvir Ele falar com você mesmo. Você vai andar com medo da morte mesmo. Muitas vezes a gente está vivendo como se essa afirmação bíblica não fosse verdadeira. Irmãos, olha essa palavra. Pouco antes do sacrifício de Jesus na cruz, Ele faz uma oração fascinante para mim, aos seus discípulos. João 17, 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, Jesus orou para que a unidade dos seus seguidores se igualasse a dele com o Pai. Você acha que é isso que nós vivemos hoje como igreja, irmãos? Você já entrou em alguma igreja assim, irmãos? Não, irmãos. Que a gente está se afastando muito da essência. A gente está perdendo muito o princípio. A gente está esquecendo muito o que o Senhor criou e estabeleceu, irmãos. Ele não orou apenas para que a gente se relacionasse bem, para que a gente soubesse o nome do irmão do lado, ou às vezes até fosse à casa dele algum dia, não. Ele orou para que nós alcançássemos a plena unidade, a unidade perfeita, assim como Ele e o Pai são um. Irmãos, isso é sobrenatural para nós e só é alcançável pelo poder de Deus. Todos precisam se dedicar. Não é um ou outro, são todos. Porque essa unidade, irmãos, se você leu e entendeu o texto comigo aqui, ela provaria que Jesus é o Messias aguardado. E que Deus nos amou igualmente como amou Jesus, porque fomos feitos filhos como Ele. Irmãos, isso é sério. Tem muita gente acreditando que Jesus não é o Messias e a culpa é nossa. Porque eles saberiam que o Pai enviou o Filho quando fôssemos levados à plena unidade. Deus nos instruiu sobre como alcançar o mundo, igreja de Jesus, atenção, mas nós abandonamos as orientações divinas e nos atrapalhamos criando tantas coisas que promovem tudo menos a estratégia dada por Deus. Não é o desejo de Deus para nós, igreja. O que Deus mais deseja é transformar a sua igreja numa família unida e sobrenaturalmente amorosa. E nós vamos viver isso em nome de Jesus. Vai ser inaceitável algumas coisas a partir de agora nessa comunidade, irmãos. Inaceitável. Nós vamos tratar essas coisas com muito zelo. Podemos negligenciar qualquer outra tradição, mas os mandamentos bíblicos não. Amém? Terceiro ponto, é o que nós faremos hoje também. O partir do pão. Os primeiros cristãos se dedicaram ao partir do pão.
o que no Novo Testamento significa compartilhar uma refeição na qual se relembra a ceia do Senhor. Pense no que essa ocasião representava para aquele povo, irmãos. Aqueles irmãos testemunharam o sacrifício dele na cruz e sua subsequente ressurreição. Eles foram incompreendidos e confrontados por pessoas da sua época, e alguns foram até atacados por terem escolhido seguir Jesus. Em encontros como esse, irmãos, é impossível não se lembrar daqueles que um dia morreram por declarar esse evangelho, daqueles que foram de alguma forma apedrejados, perseguidos e que num momento como esse estão sendo mortos em outros lugares. É impossível se assentar à mesa e não pensar em tudo que o Senhor tem feito até hoje, em quantas pessoas estão gastando a sua vida para que esse nome continue a ser proclamado em todas as nações. Alguns que sentaram a essa mesa carregavam, irmãos, cicatrizes da perseguição. Muitos foram mortos por este evangelho. Eles partem o pão e comem, lembrando-se de que Jesus partiu esse corpo e deu a vida por meio deles. Eles bebem o vinho com os companheiros de fé em memória do sangue de Cristo derramado na cruz, para que fossem limpos e tivéssemos os pecados perdoados. Enfim, você consegue perceber como era isso era intenso para eles, irmãos? Você acha que a ceia é um ato desnecessário? Tem valor, irmãos, tem motivo. O Senhor não estabeleceu isso à toa. Se para alguém a ceia parece sem graça, irmãos, é porque provavelmente a pessoa tenha perdido de vista o valor do sacrifício de Jesus. É honroso, irmãos, é um privilégio, é a graça do Senhor manifesta. A ceia não é uma obrigação a ser cumprida, irmãos, a ceia é uma necessidade vital do cristão. Como corpo, nós precisamos sempre trazer a memória desse amor e assim replicarmos amando como Ele nos amou. É impossível você se assentar à mesa e cear e não refletir sobre o amor que você está entregando para a pessoa que está do seu lado. Que amor é esse, irmãos? Um amor sem reservas, incondicional. Um amor que não espera algo em troca, um amor que tudo se deu. É esse amor que nós estamos vivendo em comunidade, irmãos. Que essa ceia nos faça mais uma vez lembrar de qual amor o Senhor espera que exerçamos. E essa mensagem é para todos nós, irmãos. Eu vou pregá-la de manhã, eu vou pregá-la à noite, eu vou falar sobre isso nos discipulados. Nós precisamos viver isso, irmãos. Senão, cada um pode ir para a sua casa e viver qualquer outro tipo de vida, porque se for para a gente se reunir como igreja e não ser a igreja de Cristo, nós estamos perdendo tempo. Ponto 4, as orações. Você se lembra qual foi a última vez que você se reuniu com alguém para orar, irmãos? Com os irmãos da igreja, que seja. Aqueles que foram no monte essa semana se lembram. Ou você só ora antes das refeições, ou antes de dormir, ou quando se lembra que tem que conversar com o Senhor, ou quando a coisa aperta para o seu lado. Irmãos, se a oração não for um elemento vital para a nossa igreja nunca terá vida. Nunca. Uma igreja que não se dedica à oração não será relevante, irmãos. Os primeiros cristãos se dedicavam à oração porque eles sabiam que não podiam existir sem ela, irmãos. Era necessário conversar com Deus, era necessário se relacionar, ter intimidade, ser capacitado por Ele. Atos capítulo 4, 31 relata que tão logo aqueles irmãos acabaram de orar pedindo ousadia, sinais e maravilhas ao Senhor, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pastor, não tem coragem de declarar a palavra de Deus? Você não ora? Você nem conhece essa palavra? Como é que você vai falar alguma coisa, irmãos? Como é que você vai ganhar alguém para Jesus se nem você foi ganho ainda? Você só ouviu rumores de quem Ele é, teve um sentimento,
mas nem crê de fato nessa palavra, porque não vive como se cresce. E você aí está tentando fazer muitas vezes as coisas na força do seu braço, confiando no seu intelecto, eloquência, conhecimento, enquanto Deus quer nos revestir do seu Espírito para que cumpramos a sua vontade. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto que ele nada decidiu saber entre eles, senão Cristo e esse crucificado. É Ele, irmãos. É sobre quem Ele é sobre o que Ele diz, é sobre o seu plano, o seu propósito. Como ler isso, irmãos, e permanecer do mesmo jeito? Você não quer viver uma coisa assim, irmão? Você está se reunindo aqui como igreja para orar, de repente o chão treme, de repente há uma manifestação tão grande do Espírito, que nós somos revestidos de tanta ousadia, irmãos, que por onde a gente passa, a única palavra que sai da nossa boca é a de Deus. Eu quero viver isso, irmãos, porque o evangelismo se tornará algo natural quando eu e você, irmãos, formos revestidos de poder do alto. A ousadia vem do Senhor. Qual que é o resultado de tudo isso, pastor Lauro? A experiência mais valiosa. Deus ordena que o seu povo se dedique à sua palavra, à comunhão, ao partir do pão e às orações, porque Deus deseja que o seu povo experimente quem Ele é. Deus nos providenciou um mapa para que o procurássemos, irmãos, e o encontrássemos, porque o que Ele deseja é que tenhamos intimidade com Ele. A pergunta que eu faço para você agora é: o que aconteceria se nós voltássemos a essa essência? O que viveríamos se a nossa dedicação e devoção aumentasse, a nossa busca deixasse de ser algo superficial e se tornasse um elemento vital para nós? O que aconteceria, Lagoinha Viseu? Eu quero te convidar nessa manhã a sonhar conosco uma igreja que experimenta a plenitude de Deus outra vez. Uma igreja que não precisa de uma programação especial, de um entretenimento ou de um pregador famoso, mas que valoriza a comunhão, o ensino, as orações e a ceia do Senhor. Uma comunidade que ama e que vive unida para a glória do Senhor Jesus. Uma igreja vibrante, alegre, que vive em harmonia com Deus e com os outros, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Vamos voltar a sonhar com isso, Lagoinha Viseu. Uma visão do Éden outra vez, onde Deus e a humanidade caminham lado a lado, onde o nosso verdadeiro desejo é conhecer Jesus e torná-lo plenamente conhecido. É isso que Deus deseja para a sua igreja.